Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e junto com a gente está aqui o Paulo. Dê um oi para ele. E vamos para a nossa aula de História. Vamos aprender muito nesta aula. Sim, como sempre, mas lápis, caderno, caneta, fundamentais, criança. Anote as informações que nós vamos conversar nesta aula. Vai ser muito importante o uso do caderno e das anotações, diferenciar algumas informações que nós vamos colocar nesta aula. Combinado? Vai anotar? Boa, é isso aí. E vai anotar sobre o quê? Sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos compreender as características do regime militar nos seus anos iniciais. Qual era o contexto no Brasil, no mundo, a época do início do regime militar no Brasil, aí por volta de 1964. Mas, para falar sobre isso, aquecimento inicial, duas perguntas fáceis, tranquilinhas para você. Vamos lá. Você lembra o que estava acontecendo no mundo no período em que aconteceu esse golpe militar de 1964? Essa imagem aqui vai te dar uma boa dica disso. Lembrou o que estava acontecendo no mundo? Você lembra por que o golpe de 1964 também é chamado de civil-militar? Por que essa expressão civil-militar? Lembra disso? Quando aconteceu o golpe, ou iniciou o golpe militar em 31 de março de 1964, o mundo passava pela chamada Guerra Fria, uma disputa ideológica entre Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e a União Soviética, que defendia o socialismo. Então essa disputa entre essas duas superpotências marcava o cenário internacional em 1964. Por que é chamado de golpe civil-militar? Segundo historiadores especializados no assunto, não foram apenas os militares, mas foram também os civis, principalmente grande imprensa, empresários, grupos conservadores, que deram o golpe de 1964. Portanto, não podemos falar que foram apenas os militares, mas houve um amplo apoio de parte da sociedade civil. Por isso, golpe civil-militar de 1964. Os primeiros anos desse regime militar no Brasil, eles foram marcados por características como censura, cassações de mandatos de deputados eleitos democraticamente, prisões, perseguições de opositores políticos, então por uma série de problemas aí. Porque, mesmo assim, criou-se a ideia de que nos primeiros anos do regime militar aconteceu uma chamada ditabranda, em oposição ao termo ditadura. Porque a ideia de que foi leve esse início do regime militar no Brasil, mesmo com tantos problemas de censura, cassação, prisões e perseguições. Por que será? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso nessa aula. E aqui até um texto sobre a ideia desse mito, de que a ditadura militar foi branda no Brasil, de que ela foi tranquila. Os generais, eles queriam parecer legítimos, como diz a reportagem, mas, discretamente, foram endurecendo o regime até transformar a tortura e o extermínio em política de Estado. Então, apesar de manter o Congresso aberto, salvo poucas exceções, então dando essa aparência de normalidade democrática, as possibilidades ainda de manifestação artística, os primeiros anos do regime militar foram, sim, marcados por violência e controle por parte do governo. O Congresso estava aberto, as manifestações artísticas culturais liberadas, mas já havia um sistema de violência e de controle sendo exercido no regime militar. Portanto, não se iluda com a ideia de que foi leve, de que foi tranquilo. Foi realmente um regime militar de ditadura. Como foi a posse de Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar? Após o golpe de 31 de março de 1964, uma junta militar reuniu o Congresso Nacional e o Congresso Nacional elegeu então indiretamente para o cargo de presidente do Brasil o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Aliás, até a imagem que aparece na sua tela do lado esquerdo mostra aí a cerimônia de posse do general Humberto de Alencar Castelo Branco. Posse essa que aconteceu no dia 15 de abril de 1964.
Então é quando se inicia o governo propriamente militar, com a posse de Castelo Branco. Era o início, neste momento, de um período que durou 21 anos na história do Brasil, o período do regime militar, em que os presidentes do Brasil foram militares. Exercício para você, analise bem essa imagem, o cenário todo o que está acontecendo na cena. O que estava acontecendo neste momento, né, que essa imagem está mostrando? Responda aí. Deu um bom tempo para você analisar essa imagem. Você percebe, em primeiro plano, a presença de tanques militares, tanques do exército, tanques de guerra. Aonde esses tanques estão? Você percebe ao fundo o prédio do Congresso Nacional, onde funciona a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, a presença de tanques militares no Congresso Nacional em Brasília. Então, você observa a presença dos militares no poder legislativo, nesse poder representativo da população, do povo. Então a presença dos militares, você percebeu nessa imagem. Continuando, durante o período militar brasileiro, ou seja, entre 1964 e 1985, foi comum o decreto de atos institucionais, conhecidos pela sigla AI. Atos institucionais. Pense só na expressão atos, uma ação institucional do governo, da instituição. Então, ações feitas pelo próprio governo, decretadas aí na forma de lei. Os AI. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O que é então esse AI? É um conjunto de normas superiores, decretadas pelo Poder Público Federal, que se sobrepunham, traduzindo, eram superiores, eram maiores até do que a própria Constituição do Brasil. Então eram leis decretadas pelo governo civil-militar, que eram maiores até do que a Constituição, portanto não precisariam respeitar os limites da Constituição, eles eram maiores do que a Constituição do Brasil. Os atos institucionais. O primeiro deles, o AI-1, Ato Institucional número 1, foi editado em 9 de abril de 1964. Lembra, portanto, antes mesmo da posse do general Castelo Branco como presidente, 9 de abril de 1964. O que este ato fazia? Ele permitia que o presidente pudesse suspender os direitos políticos de qualquer pessoa acusado de ser contra o governo por 10 anos. Entre essas pessoas, logicamente, o maior alvo de perseguição eram os parlamentares, os deputados e senadores que se apresentavam contra este governo, contra este regime militar. Então eles poderiam perder os seus direitos políticos por 10 anos por decisão do presidente diretamente, sem nenhum outro tipo de votação. Esse ato institucional determinou também que as eleições para presidente seriam indiretas. O que quer dizer isso? Não era a população diretamente que votaria. O presidente do Brasil seria escolhido pelo Congresso Nacional.
deputados e senadores que escolheriam aí numa votação de colegiado, para escolher o presidente do Brasil. Indireto, o povo não participaria diretamente da escolha para presidente do Brasil. Exercício para você. Em 10 de abril foi divulgada a primeira lista dos cassados. Ei, lembra? Vem. Ato institucional número 1, 9 de abril. Ele determinou que o presidente, o governo, poderia cassar mandatos de parlamentares por até 10 anos, impedir os direitos políticos. Já no dia seguinte, 10 de abril, veio a primeira lista desses cassados. Cassado aí com 2 S's, que é a ideia de tirar os direitos políticos. Continuando. 102 nomes foram incluídos nessa lista, sendo 41 deputados federais. Perderam os direitos políticos, entre outros, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, João Goulart e Jânio Quadros, o líder do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, e o governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Qual era o objetivo do governo com este ato institucional cassando esses parlamentares? O ato institucional número 1, de 9 de abril de 1964, permitia ao presidente cassar os direitos civis de qualquer pessoa por até 10 anos. E isso, logicamente, tinha um maior foco nos parlamentares, nos políticos aí que faziam oposição ao regime militar. Então, qual era o objetivo desta ação do governo? Logicamente, ao suspender os direitos políticos dessas lideranças importantes, como ex-presidentes, líder de partido de oposição, governadores de oposição, o principal objetivo era enfraquecer essa oposição, para que pudessem permanecer no poder por mais tempo sem grandes incômodos. Enfraquecer a oposição era o grande objetivo do ato institucional número 1. E como foi então este governo do Humberto de Alencar Castelo Branco? Aliás, a imagem dele do lado direito da sua tela, mostrando aí a foto oficial dele como presidente do Brasil nesse período. No poder, o Marechal Castelo Branco, como ele depois recebeu essa patente de Marechal, o que ele fez? Cortou gastos do governo, aumentou impostos, rompeu relações diplomáticas com Cuba. Lembre-se do cenário da Guerra Fria. Cuba havia passado por uma revolução e se tornado socialista, portanto uma inimiga deste novo governo do Brasil, e contraiu empréstimos dos Estados Unidos, novo grande parceiro do Brasil neste contexto do golpe civil-militar. Muitos acreditavam no Brasil, era uma crença que realmente existia, de que em pouco tempo o
Humberto de Alencar Castelo Branco e os militares em geral devolveriam o poder aos civis, mas não foi o que aconteceu. Ficaram 21 anos no poder até 1985. Falando aí desses atos institucionais, a forma de decretar as suas leis, que o governo militar decretava as suas leis, ato institucional número 2. Qual é o contexto deste ato? Nas eleições para governador, que aconteceram em 1965, a oposição teve vitórias importantes em muitos estados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, 2 importantíssimos estados do Brasil, a oposição venceu para governador. Então, isso fez com que o governo decretasse o ato institucional número 2 no dia 27 de outubro de 1965. Qual era a ideia? Mais uma vez, enfraquecer a oposição. Então, não permitir que a oposição estivesse forte nas eleições. O que este ato fez? Ele acabou com todos os partidos políticos do Brasil, criando bipartidarismo. 2 partidos políticos apenas poderiam existir no Brasil, e eles foram definidos como a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era a base do governo, o apoio ao presidente, e o partido de oposição deveria ser reunido no MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Está aí, aliás, na sua tela os símbolos dos 2 partidos, Arena e MDB, os únicos 2 partidos políticos permitidos no Brasil pelo ato institucional número 2. O ato institucional número 3, 5 de fevereiro de 1966, o governo federal decretou este ato. O que ele determinava? A eleição indireta para governadores. Então, como os governadores na eleição de 1965, vários da oposição foram eleitos, o governo no próximo ato, esse número 3, decretou que as eleições para governadores seriam indiretas. As assembleias legislativas de cada estado escolheriam o seu governador. E este governador ainda escolheria o prefeito da capital. Portanto, a ideia de limitar ainda mais a ação da oposição. Aliás, está aqui o texto na sua tela do ato institucional número 3, no seu artigo 1º. A eleição de governador e vice-governador dos estados far-se-á pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa em sessão pública e votação nominal. Portanto, o governo ainda queria controlar o que cada deputado estadual estaria votando, se estaria junto aos interesses do governo federal. Mais um ato institucional, o AI-4, decretado em 7 de dezembro de 1966. Ato institucional número 4. Como a Constituição do Brasil anterior era de 1946, num período democrático, iniciado no governo do Eurico Dutra, ela já não mais atendia às necessidades do governo, agora num sistema de ditadura, num sistema de governo militar. Então era necessário uma nova Constituição para o país, um novo conjunto de leis máximas para um país. E o ato institucional número 4 veio para resolver isto. Reabriu o Congresso para votar uma nova Constituição para o país, que foi aprovada em 24 de janeiro de 1967. Essa nova Constituição revogou a anterior, cancelou a anterior de 1946. Essa nova Constituição, de 1967, ampliou os poderes do presidente da República. E ela recebeu uma grande emenda, 2 anos depois, em 1969. Essa Constituição e a sua emenda de 69 vigoraram no Brasil até 1988, quando foi aprovada a nossa atual Constituição. Então, você tem aqui o decreto do ato institucional número 4. O presidente da República resolve editar o seguinte ato institucional número 4. É convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967. O Congresso estava fechado, foi convocado apenas para aprovar essa Constituição. Percebeu? Quem aprovou a Constituição foi o Congresso. Então a ideia era dar ares democráticos a este governo militar, mas foi uma Constituição criada pelos militares. Censura foi outra marca já do início do governo do Castelo Branco, do início do governo militar.
O Castelo Branco decretou leis autoritárias, como, por exemplo, a Lei de Imprensa, que intensificou a censura aos jornais e revistas. Na imagem do lado direito, você tem protestos de jornalistas em São Paulo contra a lei de imprensa em 1967. Ele dizendo ali, né, ditadura não, imprensa livre é povo livre, liberdade sem medo. Então você percebe essa oposição à lei de imprensa, que era uma lei que censurava os jornais e revistas. Ainda foi editada a Lei de Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar os crimes chamados de subversão, ou seja, comícios, reuniões políticas que fossem feitas pela oposição. Seriam crimes de subversão à ordem, seriam crimes aí até de tentativa de golpe de Estado, e esses crimes de subversão seriam julgados pela Justiça Militar, não pela Justiça Civil. Exercício para você. Em 9 de abril, logo após o golpe de 64, os novos donos do poder publicaram o Ato Institucional número 1, cujo preâmbulo, início, deixava claro as intenções do regime que estava sendo implantado. Agora é com você. Você vai produzir uma tabela com 2 colunas, o ato institucional e na coluna do lado o conteúdo desses atos institucionais. Então você vai colocar numa coluna o ato número 1, aí 2, aí 3, aí 4 e do lado o conteúdo deste ato. Vamos ver se você consegue lembrar de todos. Vai lá! Quais os conteúdos dos 4 primeiros atos institucionais do regime militar? Conseguiu fazer essa tabelinha? Aqui uma sugestão para você. AI1 dava plenos poderes ao presidente, cassou mandatos de parlamentares da oposição. Isso foi em 1964 ainda. Em 1965, AI2 extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo, Arena e MDB apenas. AI3, início de 1966, estabeleceu eleições indiretas para governadores de estado. E o AI4, no finzinho de 66, criou uma nova Constituição para o Brasil, aprovada em janeiro de 1967. Resumindo os atos institucionais para você. O que nós vimos nesta aula? Os primeiros anos do regime militar foram marcados pela adoção de atos institucionais pelo governo. Entre as medidas autoritárias já do início do governo, nós podemos citar a extinção dos partidos políticos, o fim das eleições diretas para presidente e governadores de estado, a imposição da censura nos meios de comunicação, prisão e exílios de opositores. Portanto, já uma perseguição política também. É isso, galera. Vamos ficando por aqui nessa aula. Bons estudos para você.
Tchau, povo!